Muito boa tarde, damos-lhes as boas-vindas nesta conversa do ciclo À Conversa com e Não Só. Hoje com a alegria imensa de termos connosco Sérgio Godinho, figura maior da cultura portuguesa, num registro não apenas circunscrito à arte musical, mas em múltiplas formas de expressão artística. Sérgio, muito obrigado pela tua presença. Obrigado. Muito obrigado. Dadas as circunstâncias do contexto que nos coube viver, temos alguns alunos que não podem estar presentes em virtude de se encontrarem em isolamento profilático, mas na sequência do trabalho que fizemos, serei eu a formular as perguntas que eles tinham dirigidas ao Sérgio, dirigidas a ti, e portanto contornamos assim esta circunstância, enfim, indesejável para todos, mas que, apesar de tudo, conseguimos solucionar. Sérgio, perguntava-te a Raquel Conceição, quando começa a escrever, deixa a imaginação fluir à medida que coloca as palavras no papel ou inicia com a história já pensada e esquematizada? Bem, temos que ver de que escrita nós estamos a falar, não é? Porque uma coisa é a escrita de canções e outra coisa é algo a que me dedico desde há alguns anos atrás, que é a ficção narrativa, não é? E mesmo a poesia que não para canções. Portanto, eu acho que no caso da ficção narrativa, chamemos assim, sim, a imaginação está ali a fluir e nós vamos descobrindo o que estamos a inventar, no fim de contas, à medida que isso progride. Agora, no caso da feitura de canções, é um processo muito mais fragmentado, não é? Porque, desde logo, a escrita de canções envolve duas artes, ou chamemos assim, dois modos de expressão. As palavras, a frase, que tem certos códigos, como a rima, que eu uso sempre a rima, e as métricas que têm que ser muito bem pensadas em função da música, e a música também. E é da conjugação dessas duas formas de expressão que nasce o objeto canção. Esse objeto canção vai parecer com que seja uma coisa una, e não um trabalho de relojoaria, chamaria assim, que é prévio. Portanto, é um trabalho muito laborioso e que é totalmente diferente do que escrever um romance ou contos. Pergunta o João Dourado, no processo de escrita de uma canção, o que é que surge primeiro, a letra ou a música? Bom, isso tem-me sido muito perguntado e, ao contrário do que muita gente pensa, eu começo pela música e só depois, geralmente, depois da música mais ou menos feita, embora ela depois possa ser também transformada, as palavras, quando aparecem, a frase, ela já vem deitar-se, digamos, grafar-se a uma música, não é? A uma melodia, um ritmo, etc. E acho que é um bocadinho aquilo que é característico nas minhas canções, é que as próprias palavras são muito musicais, não é? E então é isso que acontece. Uma pergunta da Maria José Isidoro. Continua a ser urgente chamar a atenção das pessoas para o facto de hoje ser o primeiro dia do resto das suas vidas? Continua a ser urgente. Eu acho que é sempre, não é? Quer dizer, essa pergunta é muito genérica, não é? Porque é evidente que é urgente até para mim mesmo, não é? De mim para mim mesmo. Mas acho que as pessoas devem estar conscientes, inclusive do seu dia-a-dia, daquilo que estão a viver, do seu momento, e, portanto, é muito... aplica-se. Essa pergunta tem uma resposta que se aplica a todos nós. Muito obrigado. Afonso Costa,
Escreveu música em tempos muito distintos, durante a ditadura, no Portugal democrático, no contexto pandémico. A sua música integra estas múltiplas vivências. Como olha para essa evolução? Como é que é? Fim, só o fim. A sua música integra estas múltiplas vivências. Sim, isso eu ouvi. Como olha para esta evolução? Como olho para esta evolução? Não é uma evolução, é uma prática, não é? As minhas canções foram feitas ainda durante a ditadura. Eu tenho 2 discos que são anteriores ao 25 de Abril, que aliás foram gravados em França, visto que eu não podia vir cá, a Portugal. Tive 9 anos fora de Portugal por causa disso, porque não queria ir à guerra colonial, pronto. Mas a minha escrita, que apareceu em 71, faz agora 50 anos, imagina, eu próprio me espanto com isso, mas a minha escrita não mudou fundamentalmente muito, a escrita das canções. Ela foi seguindo muitas vezes o ritmo dos tempos, mas ao mesmo tempo muitas vezes não, quer dizer, são canções desprendidas disso e também de vários teores, porque as minhas canções, há canções que são de uma índole mais social, mais, até diria de alertar para condições de injustiça, etc. Mas depois tem canções que são, lá está o primeiro dia, é uma canção de percurso, é uma canção de vivência pessoal, tem canções de amor, muitas delas, muitas. E portanto, e também quando falaste do contexto pandémico, eu fiz ano passado uma canção que se chama O Novo Normal, que foi feita no outro confinamento do ano passado e que, de certo modo, exprime todo aquele momento que ainda perdura, o momento em que surgiram novos conceitos, novas palavras em toda esta enfim, ia dizer um palavrão, mas não direi, nesta coisa pandémica. Inês Moga. Boa tarde. Tendo estudado Economia e Psicologia, como acabou por chegar à música? Não percebi. Tendo estudado Economia e Psicologia, como acabou por chegar à música? Bem, a música sempre esteve comigo, não é? A música sempre esteve comigo. Eu comprei a minha primeira guitarra com 15 anos, mas a minha casa, a casa dos meus pais e a minha, era uma casa onde se ouvia muita música, percebes? A minha mãe tocava muito bem piano e o meu pai gostava muito de música, comprava montes de discos e, portanto, eu sempre tive muito próximo da música. Depois eu próprio, em adolescente, fui descobrindo também a outra música, a música dos outros, e inclusivamente fosse estrangeira, fosse portuguesa, e inclusivamente quando eu tinha talvez 17 anos, apareceu o Zeca Afonso, que foi realmente para mim uma revelação e uma revolução imensa, porque eu de repente percebi que havia uma pessoa a escrever em português de uma maneira diferente, nomeadamente uma canção que é importantíssima, que se chama Os Vampiros. Os Vampiros é uma canção muito corajosa e muito inovadora. Ninguém tinha feito alguma coisa como o Zeca, não é? Fez na altura. E daí depois seguiram-se muitas coisas. E, portanto, isso deu-me um grande abalo e deu-me vontade de, mas isso um pouco mais tarde, de também experimentar as canções. Mas isso mais tarde, como digo. Diogo Semedo. Boa tarde. A condição de alunos do ensino secundário coloca-nos algumas dúvidas quanto ao nosso futuro profissional. Por várias razões, a música é para nós uma prioridade. Acha que hoje se é mais fácil ser músico em Portugal? Nunca é fácil. Lamento dizer. Não que é fácil, mas é algo que está em nós, naqueles que querem ser músicos.
e que é muito... E é por isso que a música portuguesa, nas suas várias vertentes, tem uma grande pujança, não é? Porque a música é algo que é uma respiração, para mim sempre foi, não é? Uma respiração natural. E, portanto, sei lá, eu não escolhi ser músico. Eu, de certo modo, ela impôs-se, mesmo até a feitura de canções, quando as comecei a fazer. O meu primeiro disco chama-se Os Sobreviventes, e é um disco maduro já, e que eu fiz aos 26 anos, não é? Vocês não estão muito longe disso. Preparem-se, que vem aí o pior. Quando vocês escolherem ser músicos, preparem-se para o pior. Bom, mas enfim, eu acho que isso é sempre difícil, mas eu acho que se quer fazer, tem que se fazer. É só. Diogo Rego. Dos vários artistas com os quais já trabalhou, sente que criou uma particular afinidade ou cumplicidade artística com alguém em particular? Com alguém em particular? Eu posso dizer que várias, não é? Mas, enfim, os Clã e a Manuel Azevedo, não é? Portanto, foi uma banda com quem eu tive um trabalho muito integrado, fizemos turnês, fizemos canções juntos com o Hélder Gonçalves, que é o compositor dos Clã, mas não posso esquecer da minha cumplicidade, por assim dizer, eterna, com o Zé Mário Branco, com quem, enfim, comecei a fazer canções, fizemos parcerias nos nossos primeiros discos, que são da mesma altura, 71, 72, e fizemos também, e tivemos ao longo do tempo, tivemos os Três Cantos, foi uma magnífica aventura com o Fausto, portanto eu, o Zé Mário e o Fausto, e depois, inclusive eu e o Zé Mário, fizemos ainda uma canção juntos no meu último disco de originais, no Nação Valente, uma canção chamada Mariana Paz. E depois, não posso esquecer também o trabalho e a cumplicidade também com o Jorge Palma, porque isso foi um assunto continuado e notável. Nós tivemos um projeto juntos, chamado precisamente Juntos, e fizemos durante vários anos concertos pelo país, e foi algo de muito exaltante. O Jorge Palma, que há de vir aqui, segundo parece, Jorge Palma, além de ser uma pessoa magnífica, é um grande amigo, não é? E é talentosíssimo, e foi um grande prazer colaborar com ele e interagir com ele. João Batuca. Boa tarde. Escreveu várias canções que deixaram de ser suas para se tornarem nossas, como O Primeiro Dia, Com um Brilhozinho nos Olhos, Que Força é Essa?, Lisboa que Amanhece, Liberdade, entre tantas outras. É fácil continuar a encontrar o encanto necessário para as servir ao público, ou a erosão da repetição torna a magia um ofício? Não, vamos ver, eu gosto dessas canções todas e gosto de muitas mais, minhas, e algumas delas eu canto repetidamente nos espetáculos, nomeadamente O Brilhozinho nos Olhos e O Primeiro Dia, mas não só, não é? Há pouco tempo o Lisboa que Amanhece fez também parte do meu alinhamento, e eu, se estiver realmente cansado de uma canção, não vou continuar a fazer, porque não faço fretes. Portanto, é com um prazer renovado que eu as canto e as transmito ao público, até porque há outra coisa, não é? Quer dizer, o prazer do público, nós podemos repetir muitas vezes, mas o público só está ali uma vez a ouvir, e portanto eles merecem
serem também dar-lhes essa prenda, de canções que eles gostam. Portanto, é essa a resposta. Diogo Valverde. Boa tarde. Quais são as suas principais referências musicais? As minhas principais influências? Referências. Ui, são tantas. Mas é assim, é com certeza o Zeca, é com certeza os Beatles e os Stones, nos cantores franceses da época, o Jacques Brel e o Brassens, e depois o Bob Dylan, certamente, e uma certa folk rock americano, acho que e os Doors, enfim, receio estar a esquecer algumas, mas basicamente eu acho que são essas as minhas referências musicais. Ana Mbruge. Boa tarde. E quais são as suas principais referências literárias? Aí não consigo mesmo dizer, vou-te dizer, porque li tanto na minha vida, enfim, mas posso dizer que li todo o Essa de Queiroz muito novo, porque os meus pais eram os queirosianos furiosos. Eu li O Crime do Padre Amaro com 13 anos, não é? Aquilo é logo pecaminoso, de maneira que eu fui logo corrompido. Mas, quer dizer, há um livro que me deu uma volta à cabeça quando tinha 17 anos, um livro americano de um escritor chamado Jack Kerouac, um livro que se chama, no original, On the Road, Pela Estrada Fora. Eu recomendo que vocês leiam esse livro. E foi um livro que me deu uma vontade enorme de partir também, de ir on the road, e filo por quilo. Mas tenho tantos escritores que me foram essenciais. Inclusive a nível da poesia, acho que o Camões é realmente um caso de gênio absoluto. É de uma limpidez. Eu canto uma canção, às vezes, que não é minha, que é com letra de Luís Camões, enfim, um poema, mas uma letra, no caso, e música de Zeca Afonso, que se chama Endechas a Bárbara Escrava, que é os amores de Camões, supostamente, por uma escrava negra. E ele começa por dizer: aquela cativa que me tem cativo, aquela cativa que me tem cativo, porque nela vivo, já não quero que viva. Eu nunca vi rosa em suaves molhos, que para meus olhos fosse tão formosa. Posso continuar um bocadinho? Não dizem nada? Não vou continuar. Ah, bom, estão a ver. Nem no campo flores, nem no céu estrelas, me parecem belas como aos meus amores. Rosto singular, olhos sossegados, pretos e cansados, mas não de matar. Uma graça viva que neles lhe mora, para ser senhora de quem é cativa. Pretos os cabelos, onde o povo vão, perde opinião que os louros são belos. Partidão de amor, tão doce a figura, que a neve lhe jura que trocar a cor. Lei da mansidão, que o siso acompanha, bem parece estranha, mas bárbara não. Não me lembro do resto, mas é muito bonito, é uma coisa bestial. Muito obrigado. Já cantei.
Ana Cortes. Boa tarde. Se não tivesse abraçado uma carreira profissional na área da música, que profissão teria escolhido? Quer dizer, eu sempre escolhi ser pelas artes e, portanto, eu cheguei a pensar em ir a uma escola de cinema quando estava no estrangeiro. Fiz teatro também e, portanto, as minhas paixões sempre foram pela música, pelo teatro, pelo cinema. E fui ator também. Agora, no abstrato, eu gostaria imenso de ser arquiteto, acho que é uma coisa apaixonante. Não é? Ou designer, não é? Portanto, é isso. Espera aí, eu lembrei-me agora do resto da canção do Camões. Presença serena que a tormenta amansa, nela enfim descansa toda a minha pena. Esta é cativa, que me tem cativo, e pois nela vivo, é força que viva. Acho que vou cantar mais um bocadinho do Camões, que é para vocês darem palmas. Daniela Richau. Olá, boa tarde. Alguma mensagem predominante nas suas várias formas de criação artística? Não, a única coisa eu faço falando da vida, não é? Quer dizer, da vida em geral, e como digo, as minhas canções podem ser mais políticas, podem ser mais jocosas, podem ser canções de vivências, de interrogações, tem muitas interrogações nas minhas canções, podem ser de amor, portanto não há uma mensagem una, não. Vou vivendo e vou mostrando para mim o que é a vida e esperar que os outros percebam isso também. Carolina Gomes. Boa tarde. Que influência teve o 25 de Abril na sua vida, na sua música e carreira? O que é que significou? Que influência teve o 25 de Abril? É assim, o 25 de Abril penso que isso é... Enfim, se todos somos unânimes, foi uma data charneira na história de Portugal e também na história da minha vida. Porquê? Porque eu, como digo, estive 9 anos exilado, sem poder vir à minha terra, já tinha 2 discos gravados, mas nunca tinha cantado cá, não é? Cá. E por falar nisso, estávamos a falar à hora do almoço que eu, curiosamente, nunca cantei em Elvas. É uma lacuna que é preciso preencher um destes dias. Mas já te disse que isso vai ser resolvido em breve. Vai ser resolvido. Pronto. Portanto, o 25 de Abril é absolutamente essencial na vida de todos nós, porque foi realmente um avanço, foi o fim de uma ditadura, foi a liberdade de poder dizer aquilo que se quer dizer, foi enfim, a libertação dos presos políticos, o fim da tortura, tudo isso, e a maior alfabetização de um povo que era muito analfabeto, não é? E vivemos um atraso de quase 50 anos, 48 anos, ou lá o que é, com o Salazar, e o 25 de Abril veio trazer para já permitiu-me regressar, não é? Depois de tantos anos lá fora. Estive em vários países, não quer dizer que não tenha vivido muitas coisas importantes nesses anos, porque vivi mesmo, não é? E foi essencial para mim. Aliás, eu digo sempre, e disse aos meus filhos, e eles praticaram-no. Viver um tempo no estrangeiro é algo que é extremamente enriquecedor. Dar-nos uma perspectiva global do outro, aquilo que é o outro, não é? E outras culturas e outras línguas, é absolutamente essencial. E acho que deviam um dia tentar fazer isso também durante um tempo. Daniela Macedo.
tarde. Qual foi o melhor conselho que recebeu e que conselho daria a alguém que agora começa e também gostaria de escrever? Espera aí, o melhor conselho que recebi e depois? E que conselho daria a alguém que agora começa e também gostaria de escrever canções? Olha, não façam batata convosco mesmo. O melhor conselho, não sei qual foi, mas sei que o conselho que eu diria é, em inglês diz, stick to your own thing. Né? Faz a tua coisa, acredita, mas ser exigente. Não cedas ao facilitismo, porque isso não interessa nem ao próprio nem aos outros, não é? Portanto, mesmo contra ventos e marés é preciso acreditar e fazer aquilo que se quer fazer. Este é um conselho muito simples, não é? No fim de contas. Daniela Galguinho. Boa tarde. Dos discos que já lançou com temas originais, há algum que lhe tenha dado um especial prazer, um preferido? Bem, é um bocadinho difícil porque foram momentos de prazer repetido em todos os discos. Agora, posso dizer que, por um lado, fazer o primeiro disco foi muito importante. Isso deu-me um prazer muito grande, sobretudo porque tinha composto as canções, mas talvez tenha tido mais prazer no segundo disco, que se chama Pré-Histórias. O primeiro é Os Sobreviventes, não é? O segundo chama-se Pré-Histórias porque estava mais solto mesmo focalmente. No primeiro estive um bocadinho preso, era a minha primeira experiência de estúdio, etc. Bom, se bem que eu gosto muito do disco, mas a maneira como eu cantei no segundo disco, canções como A Noite Passada, ou Pode Alguém Ser Quem Não É, deram-me um grande gozo. E depois ao longo dos tempos foram-me dando gozo sucessivamente todos esses discos que fiz. Sobretudo cantá-los ao vivo, porque eu tenho uma relação com o estúdio um bocadinho problemática, porque é muito desgastante, mas cantá-lo ao vivo perante um público e sentir a vibração do público a dar-nos energia, etc., e nós a darmos energia ao público, isso é inestimável. Filipe Cartas. Boa tarde. Há sempre um traço autobiográfico nas canções que escreve, ou é-lhe fácil sair da sua história para compor? Não acho que haja, quer dizer, assim, há sempre um lado autobiográfico, mas não é muito explícito, não é? Quer dizer, eu acho que não tenho coisas que eu possa... Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o primeiro dia seguiu muito uma ruptura que eu tinha tido e, portanto, toda essa altura em que se anda um bocadinho perdido e depois o regresso à casa, uma casa simbólica, brinda-se aos amores com o vinho da casa, mas tenho poucas canções... Não acho que tenha canções estritamente autobiográficas. Agora, claro, que me inspiro naquilo que eu sou e que eu vivo, não é? É isso. Uma última questão, antes de formular aquela que é a derradeira questão da Leonora Abreu, que não está no alinhamento, mas que é uma curiosidade minha. O facto da tua mãe ter o curso de piano e de conviveres desde tenra idade com o piano e com os clássicos, os românticos, etc., terá sido o elemento mais decisivo na tua relação direta, próxima com a música? Foi um dos, porque a minha mãe tocava muito em casa, tínhamos um piano, é evidente, e ela tocava muito bem, o repertório clássico, não é? E, portanto, isso foi uma influência, desde logo, grande. Mas, repito, o meu pai era muito melómano e comprava muitos discos e de vários estilos. Portanto, desde música americana, música francesa, não é? Portanto, isso, e repertório ligeiro, chamamos assim.
E, portanto, essa relação com a música em nossa casa corria no ar, corria nas nossas veias também. E a última pergunta, que foi formulada pela Leonora Abreu: de todas as entrevistas que já deu, qual é a pergunta que ainda não lhe fizeram e à qual gostava de responder? Sei lá, há algumas que seriam embaraçantes de responder, não? Ou embaraçosas, vá. Mas não consigo responder a essa pergunta. Eu acho que as perguntas são legítimas. As respostas é que podem existir ou não podem não existir, ou podem existir com mais força ou podem não existir, não é? Não há perguntas indiscretas, porque essas, se a gente não quiser responder, não responde, muito simplesmente. Pois, muito obrigado a todos pelos diversos contributos que deram para que tudo isto fosse possível, pela continuidade do trabalho que se desenvolve, toda a equipa técnica. Paulo, um abraço grato. Sérgio, muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela tua e gostei muito de conversar convosco e deste contato com Elvas, que, como digo, é tão raro. Mas muito obrigado também e vivam a música, por favor, não é? Vivam-na, porque vale a pena. E em Portugal há tão pouco prática também de fazer música, não é? Quer dizer, de fazer, de tocar, de cantar, etc. Quer dizer, estou a falar a nível também de aprendizagem da música, não é? É disso que eu me refiro. É isso que eu me refiro, que eu acho que é muito louvável. Muito obrigado também pelo convite. Obrigado. Sérgio, com um brilhozinho nos olhos, hoje soube-nos a tanto. Obrigado.